Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar hoje o texto de Romanos 1,17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vamos comemorar, e estamos exatamente no mês chamado mês da Reforma Protestante. E, infelizmente, muitas igrejas já estão esquecendo da reforma que aconteceu através de Martinho Lutero. Infelizmente, a igreja tem perdido muito dos valores que possuía no passado. Eu estive alguns anos, já todos os anos vou ao Canadá, e especialmente nessa data do mês de outubro, não se fala de reforma, fala-se de uma festa voltada para as coisas de bruxaria. Essa é a temática maior e a economia gira em torno dessas coisas no Canadá, especialmente no mês de outubro. É um dos meses que mais se vende essas fantasias, coisas de bruxaria e em outras coisas. Isso tanto no Canadá como nos Estados Unidos, a cultura tem mudado. E o paganismo, às vezes, tem entrado dentro de algumas igrejas, ao ponto que eles não lembram mais da reforma, dos princípios da reforma, das solas da reforma, mas sim estão vivendo essas coisas e tornando os seus filhos também que percam determinados valores. Quando a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé, esta palavrinha aí foi descoberta por Martinho Lutero. Lutero descobriu exatamente isso na palavra de Deus, porque naquele tempo de Lutero, aquilo que se vivia era através das obras, ou através de pagar determinada coisa para conseguir que a alma então saia do purgatório e vá para os céus. Purgatório é uma invenção da Igreja Católica para que as pessoas pudessem contribuir para a construção da Basílica de São Pedro. E Lutero foi contra essas coisas. Lutero descobriu na palavra, ninguém falou, ele não foi influenciado por ninguém, mas ele mesmo descobriu, lendo a palavra de Deus, que o justo ele vive pela fé, que o justo precisa entender o que é a fé, e o justo tem uma vida associada a Cristo Jesus. E verdadeiramente isto é um fato. Nós só conseguimos viver realmente pela fé. Sem a fé, nós somos meramente outros mortais, como qualquer outro. E nós perdemos a beleza da vida eterna, nós perdemos os contatos maravilhosos com a grandeza de Deus dentro do nosso ser. Nós perdemos Deus dentro de nós, porque a palavra de Deus diz que nós somos o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Quando nós vamos mundanizando, quando nós vamos perdendo os valores, quando nós vamos perdendo as coisas do reino, nós nos tornamos meramente igual a outros seres humanos. Nós perdemos Deus dentro de casa, nós perdemos Deus nas nossas vidas, nós perdemos Deus dentro da igreja. E, como eu falei, muitas igrejas não falam mais da reforma, e foi um dos fatos cruciais para que nós hoje tivéssemos a igreja protestante. Não só a igreja presbiteriana, batista, pentecostais, Assembleia de Deus e muitas outras igrejas que vieram a surgir, graças à reforma. Porque Deus usou um homem para que as coisas mudassem naquele período da história, para que os olhos de muitos fossem abertos, para que compreendesse a história da cruz, para que compreendesse que nós não andamos pelaquilo que vemos,
mas andamos pela fé, pela confiança em Deus. E eu pergunto a você, você anda pela fé ou pelo aquilo que você vê? Pelo aquilo que você tem? Pelo aquilo que você acredita no sentido de ter, de possuir e de vida nessa terra? Nós não devemos andar por isso. Se nós andamos através dessas coisas, nós não temos fé. Nós somos meramente igual aos outros. E Deus nos diz que nós somos povo de propriedade exclusiva dele. Deus nos diz que nós nos tornamos filho dele através de Jesus. E nós nos tornamos irmãos de Cristo Jesus. Deus nos diz que o reino dos céus é nosso. Então, quando nós vivemos pela fé, nós nos identificamos com as coisas celestiais e não aqui da terra. Portanto, eu pergunto a você, você tem se identificado com o quê? Com partidos políticos? Com o quê? Com dinheiro? Com o quê? Com aquilo que tem? Com o quê? Consigo mesmo? Quando você se identifica com essas coisas, você perde a Deus. E o meu desejo é que você encontre Deus. Deus está bem perto de nós, diz a palavra do Senhor. Deus mora dentro daquele que crê em Jesus. E se você não crê, Deus quer passar a morar na sua vida e quer que você tenha uma vida de fé. A reforma abriu os nossos olhos para aquilo que é humano e para aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Graças a Deus. Deus, da sua infinita misericórdia, usou um homem. E esse homem foi especialmente usado para a formação da igreja que protestou contra os erros da igreja que existia naquela ocasião. Por isso, protestante que protesta. E nós devemos protestar contra contra esse mundo errado, contra o pecado, contra as coisas que não são certas. Nós devemos protestar contra aquilo que não agrada a Deus. E nós devemos nos unir àquilo que agrada a Deus, a fé. O justo viverá pela fé. Um grande abraço e Deus te abençoe. Amém.